Seja muito bem-vindo ao Godot Podcast. Eu sou Luana Jordão. E eu sou Carol Gomes. E hoje estamos aqui com o ator, diretor, cineasta e atualmente secretário de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, Marcos Falchini. Vamos começar esse bate-papo falando sobre arte, cultura, dentro da pandemia. Vamos falar sobre os projetos culturais para a cidade do Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho agora sobre a pandemia, como é que foi essa sua vida na pandemia, pré-pandemia, pós-pandemia, como é que foi? Então, quando a pandemia se configurou, né? 14 de março de 2020. Rapidamente, né? Direta, né? Eu ainda estava ali na Agência de Redes para a Juventude, trabalhando nessa metodologia aqui no Rio, auxiliando em Londres, em outros lugares. E quando veio a pandemia, estava fazendo filme também, já montando, mas rapidamente veio a consciência de que era preciso parar tudo e mudar a engenharia por conta do impacto social que a pandemia traria. Isso, os artigos, todo mundo demonstrava ali para as organizações, pessoas engajadas, que ia ter um colapso social, né? Então a gente gira e começa a fazer um trabalho. Na época eu estava fazendo um trabalho com a Unicef, e era um trabalho de desenvolvimento de jovens na Zona Norte e Zona Oeste, e a gente gira o trabalho para esses jovens serem formados como lideranças para distribuir ajuda humanitária na pandemia. Então, na pandemia, primeiro ano, assim, articulando ajuda humanitária, me dediquei a isso, desde conectar quem estava doando, outras organizações, empresas, para fazer chegar nas comunidades que a gente trabalhava, na Zona Norte e Zona Oeste, onde a gente aplicava essa metodologia artística de desenvolvimento de lideranças locais, sejam artísticas, empreendedoras, políticas, jovens. E a gente passa a se dedicar a isso. E com formação online para essas lideranças, de um lado. E eu estava casado, né? Casa já muda a rotina completamente da casa também. Então, a gente se organizou nisso e aí também, na pandemia, fiz uma coisa com o Instituto Moreira Salles chamado O Fio da Periferia. Era um festival de pensamento, a gente também direcionou um pouco para essa questão da pandemia. Tudo online. E com as ações presenciais que eu me dediquei foi de distribuição de alimentos e ajuda humanitária, tá? Então, era um pouco isso e as outras coisas online. E para você foi fácil essa questão online? Foi meio natural? Não, já fazia Zoom. Já fazia Zoom, né? Então você adaptou bem, né? Internacional e porque aqui no Brasil era uma coisa meio para você já tinha muitas relações, muitas reuniões que eram por Zoom, então já tinha ali, eu disse, opa, vamos para cá. Não fazia live, né? E aí também fiz uma quantidade de lives. A gente ia fazer, antes da pandemia, a nova edição da Roda, que foi um programa que eu participei da criação na TV Globo e que entrevistava moradores em cima de lajes e circulava junto com Chico Rigueira. E aí isso se interrompeu com a pandemia. E então me dediquei a isso, construí esse seminário um pouco com o Instituto Moreira Salles, que eram como lideranças artísticas na periferia brasileira, estavam lidando com a pandemia, desde gente que se dedicou à criação online, de saraus, para todo mundo se sentir forte, até gente que se dedicou à ajuda humanitária. Então a gente fez um grande debate para fortalecer esse campo. Acho que a sociedade civil organizada cumpriu um papel. Me doía muito ver equipamentos culturais, e nesse sentido a periferia deu uma lição muito bonita. Isso é importante de não ser apagado. As organizações culturais de pandemia não titubearam e rapidamente se dedicaram à ajuda humanitária. Muitos museus grandes que poderiam ter funcionado como articuladores de território, de distribuição humanitária, decidiram só fechar. Nesse aspecto é que eu acho também que os equipamentos culturais têm que se preocupar com o entorno, tem que ter vínculo com o entorno, porque no momento de pandemia a tarefa do artista é criar, mas é também dedicar a sua inteligência
para ajuda humanitária daquele momento, né? Então, aí a gente fez o filme. Por isso a importância, desculpa te cortar rapidinho, mas por isso a importância da preocupação de vocês de quando um equipamento cultural for ocupado, que tenha vínculo com o território. Vínculo com o território. Até para ele ser mais querido. Com certeza, porque que acontece? Vem alguém gerir um espaço cultural em um bairro que não é desse bairro, não sabe nem o que compreende. acontece. Exatamente. Às vezes eu não sou contra também gente de fora do bairro dirigir o equipamento artístico, porque ele também traz o repertório e o domínio da arte para aquela região. O problema é na estrutura. Agora, quando a gente botou nos contratos de cogestão, que tem que ter um conselho do bairro, que tem que contratar para trabalhar pessoas do bairro, tem metas, né? Isso A Inglaterra é fez isso durante muito tempo. Isso Só uma parte de falar essa coisa da Inglaterra. Trabalhei 10 anos lá, indo e voltando, né? Trabalhando em grandes equipamentos culturais, como o Battersea, o Contact Theatre, Stratford East, o Royal Stratford East, que é um teatro que eu fiz uma residência e dirigi uma versão de Cidade de Deus com atores ingleses lá. Eles, durante muitos anos, dedicaram a sua política cultural a aspectos sociais. Então, eles distribuíram dinheiro pelos territórios, eles e elas, as gestores e gestoras, obrigaram a ter cotas de diversidade dentro dos equipamentos. Não à toa, né, a cidade de Londres hoje é a cidade da economia criativa mais robusta. Então, quanto mais você inclui, mais mercado você gera. Quanto mais território você pensa, mais expressão artística surge. É uma equaçãozinha que eu acho que Londres demonstrou. O Rio também já fazia isso, que nós só estamos organizando. Na Rio Mais 30 agora vamos assinar um acordo de cooperação com Londres, 2 cidades de intercâmbio. Vamos ter o Dia do Rio no Barbican ano que vem. Então estamos seguindo um caminho que não é só de invenção. Nós estamos estudando, botando meta, olhando cidades. Vamos lançar na Rio Mais 30 cidades que usam política de cultura para transformar bairro. Não existe economia criativa sem transformação de bairro. Isso é um ensinamento muito grande. Então, estamos botando o Rio aí num caminho bom de política pública. Isso é uma coisa que a atual gestão peitou, que ninguém tinha peitado, de pensar nos bairros, sabe? De vou tirar a perimetral mesmo, vou transformar. Sim, hoje eu vindo pra cá, né? Eu falei, gente, olha só, nunca imaginei passar aqui e passar numa galeria de arte, né? Sim. Que é o que virou ali a parte onde era perimetral. Sim, meus filhos amam passar por ali, que é aqueles grafites imensos, maravilhosos, todos bem cuidados e, sabe, tá lindo, a cidade ali tá voltando, né? Porque o prefeito Eduardo Paes é um carioca de uma liderança impressionante, porque ao mesmo tempo que ele é visionário, ele tem a capacidade de recuperar projetos dos anos 60, né? O túnel que ele construiu ali para a Transolímpica era um projeto dos anos 60. Que foi interrompido e que ele pediu para a equipe buscar. Então, ele compreende a história da cidade, os desafios urbanos, tem uma capacidade democrática de ouvir, trabalhar com gente... O governo dele tem gente de várias origens de pensamento político, mas todo mundo muito comprometido com o Rio. É muito bom esse olhar disso. Eu vou guardar isso como elogio até para a gente usar. Esse governo pensa pelos bairros. Só terminar com a da pandemia. Então, aí fiz uma peça com atores também, online, dentro desse fio na periferia, e fiz 3 livros com a Cobogó, que era para ser... chama-se uma coleção, organizei uma coleção chamada Cabeças da Periferia. Isabel Diegues, gigante, me convidou. Meu carinho total por você, Isabel. Você é impressionante o seu trabalho como editora. E eu já tinha feito Cabeças da Periferia, uma tentativa de podcast, não podcast, mas programa de entrevistas, no início do Facebook, que eu estava experimentando coisas de vídeo, e entrevistava um pouco, porque a minha hipótese era que o artista de periferia ele é sempre tratado como alguém que não tem método. Que parece que é uma criação espontânea. Então, eu queria entrevistar artistas, ativistas, para entender assim, qual é o teu método? Por que tu usa isso? E fazer um registro
da produção e do pensamento estético dessas pessoas, para não parecer que eles são apenas um fenômeno sociológico de uma época. Eles são artistas, eles têm modo de pensar, modo de criar. Sim. A própria palavra periferia, muita gente já acha que é algo... está periférico, à margem. À margem, Já Isso traz... foi subvertido, né? Está sendo O ainda. periferia cultural hoje você remete muito mais a isso também, mas também um aspecto da desigualdade. Aí eu fiz a curadoria, escolhi o Gessé Andarilho, um escritor de Antares, Santa Cruz, onde eu cresci, Santa Cruz. A Luana virou fã já dele. Gente, eu lendo esse livro, eu falei assim, cara, eu quero ser amiga desse cara. E além do livro, ele tem uma biblioteca, ele faz oficinas. Já tá convidado. Ele é esse ó, artista. Gessé. Vocês vão rir muito com o Gessé, que vale muito a pena. Legal. Vale muito a pena, muita história. E ele conta o território está no livro dele, as histórias das vielas, do menino que ia entrar pro crime, não entrou, o que entrou pro PQD. Ele tem histórias muito legais. E a capa do livro é do Maxwell Alexandre, esse artista maravilhoso da Rocinha, que está Mostra pra esse internacional, né? É feito a partir de ilustrações dele. E é um livro... Aí chamei também alguns especialistas que eu gostava também, né? Já que a organização era minha. Pessoas que eu pensava assim, com o Gessé eu quero chamar tal pessoa para estar na conversa comigo. E aí a gente fez conversas de 8 horas Foi no pelo Zoom. Nossa. Geralmente era de noite, quando a Antônia dormia, a minha pequena, eu sentava lá e vamos lá, momento entrevista. E aí foi Gessé, Renê Aí você fazia uma Silva. reunião com os seus convidados. Eu Sim. fazia antes de preparação com os meus convidados, aí a gente marcava o dia, aí vinha o artista e eu combinei o método, eu faço as primeiras perguntas e depois cada um faz uma. E desse material a gente teve uma pessoa que trabalhou na edição e mandava para mim, mandava para Isabel, a gente olhava, aprovava, colocava uma coisa ou outra e lançamos essa coleção, fizemos debates online, é uma coleção... Aqui a gente tem a Thaísa Machado falando do Afrofunk, uma estética que ela criou de aula de funk, que é meio uma aula espetáculo, e é nesse sentido que ela é uma artista que cria além de representação, e toda a relação dela com Tá na Rua, a importância do Amir Haddad, para ela inventar isso. O Renê Silva. O Amir Haddad aí de novo. Sempre aqui tá nas nossas conversas. O Renê Silva, que né, esse garoto que reinventou não é mais um garoto, mas eu conheci garoto, que reinventou a comunicação comunitária a partir da expressão do digital, um dos nossos principais influenciadores positivos de mobilização, que ele faz de trabalho territorial ali, um pouco como ele pensava, porque eles também fizeram na pandemia distribuição de cestas pelo Complexo do Alemão, a topografia ali é impressionante. Então tem uma inteligência cultural aqui, eu queria entrevistar e saber como ele pensava, como ele decidia, um pouco de memória, de história, e o Gessé Andarilho. Então... foram esses 3, é uma coleção que eu tenho muito carinho. E, além disso, eu estava começando a edição do Diário do Ano Mais Difícil, e que, depois que eu acabei recebendo, participei da campanha do Eduardo Paes, que eu conheço desde 2013, conheci com ele nas divergências e fomos nos aproximando, conhecendo, e me apoiou em determinado momento. E me fez o convite, eu não estava preparado, eu estava com planos. Não, foi zap. E fiquei muito honrado, fizemos algumas reuniões e começamos as reuniões de transição, que aí a gente viu o tamanho do problema que a gente tinha e que precisava de um plano. Que é diante de um problema muito grande. A pessoa que adora o mapa, então vamos botar o mapa aqui. Botar o mapa, vamos preparar assim, entender o problema e fazer a escala de resolução do problema. E aí começou a vida de artista gestor. E é isso que eu queria que você falasse um pouquinho, como artista que eu posso dizer... por experiência, assim, que muitas vezes nós artistas não nos apoderamos das políticas públicas, e eu te digo até meio
Nem envergonhada, não, gente. É isso. A gente tem uma. Às vezes a gente acha que a gente não pode dar o passo, que não, a ler um edital, se entrar na parte política é muito complicado, né? Então eu queria que você falasse leigamente, assim, para mim, para todo mundo que escutar aí, o que um secretário de cultura do município do Rio de Janeiro pode colocar à mão? O que ele pode fazer? Eu sei que é muita coisa, que são bibliotecas, centros culturais, as lonas, as arenas, os espaços culturais, né? É muita coisa. Muito boa essa pergunta, né? Assim, a linha, né, de uma política de uma cidade, ela vem de um prefeito eleito, né? Um prefeito eleito com votos, que botou o programa para as pessoas lerem, debaterem o que eu vou fazer na cultura. Eu tenho orgulho de estar numa gestão que está executando o que estava no seu programa. E muito importante. Né? Está executando as metas que estavam no programa. Eduardo, a equipe do Eduardo, o Pedro Paulo, que está com ele há muitos anos, todos trabalham a partir de metas. Eu acho que isso é muito bom. Então, eu diria que anterior é bom ler o programa de governo do campo da cultura. E não só... eu acho, inclusive, agora que não se trata só de recriar o MINC, o Ministério da Cultura, passar dessa fase que a gente está vivendo de trevas. É preciso pensar que MINC nós precisamos para a reconstrução no pós-pandemia. Então, que secretaria nós precisamos? Que tipo de gestão, né? O secretário, ele é um gestor. Sim. Ele é um técnico, digamos. Ele tem tarefas políticas, né? Visitar projetos, conhecer, discutir com as pessoas, receber, apontar caminhos. Isso é uma tarefa política, digamos assim. Mas ele é um gestor, ele tem que fazer funcionar. Eu sou um gestor de uma cidade em recuperação, eu não sou um gestor da época da Olimpíada, de bonança. Tá começando a respirar agora a cidade, então, né? Acho que... a minha gestão, a minha participação, ela é marcada por recuperar. É a primeira palavra mesmo, né? Para mim é recuperar. Recuperar. Com paradigmas de recuperação. Recuperar tantos equipamentos culturais, nós temos 52 equipamentos culturais na pasta da secretaria, fora outros equipamentos de cultura que estão em outras secretarias, vinculadas a outras instituições do poder público. Então, a gente faz a gestão desses equipamentos, água, luz, escolha da organização, acompanhamento das metas, das linhas, né? Segurança. A distribuição econômica também, assim, né? Dos recursos. E é uma rede que a gente herdou, né? Muito concentrada no centro-zona sul, que de alguns anos com as lonas, as arenas, vem indo, mas tem um desafio que tem áreas da cidade que não tem equipamento. Não precisa construir. Minha hipótese é que a gente não precisa construir mais coisas nesse momento de recuperação, porque eu preciso recuperar 42 equipamentos culturais. Então, é um trabalho de recuperação. Não só recuperação do equipamento cultural, mas da política pública. Então, voltar ao fomento. Porque estava aberto por amor a quem estava lá dentro, né? Porque não tinha investimento. A gente pegou a secretaria deficitária, com muito... Olha o tamanho do problema. Quando alguém de periferia chega num espaço, não é bonança, é num momento de crise. Não, isso é importante a pessoa que está assistindo entender que vocês pegaram... Sim, que não vai demorar, e que vai demorar, né? A gente entra numa casa... Um ano e meio depois ainda tem, e vai demorar 4 anos, assim. Isso é um pouco a indicação do Ministério da Cultura. O Rio de Janeiro foi o laboratório do bolsonarismo na cultura, do Crivella, aqui que surgiram as primeiras ideias de perseguição. Nós tivemos um prefeito que perseguiu o livro. Que veio aqui... que pegou a Arena da Pavuna e tirou da cogestão e botou para o seu gabinete por interesses políticos. Nós tivemos um prefeito que perseguiu a cultura. Os secretários estavam ali limitados pela visão política. Então, tudo que está acontecendo na Secretaria agora de Cultura, nessa gestão, é porque nós temos um prefeito que acredita na cultura, que tem uma visão e um comprometimento de ano a ano. Ele conversa com vários setores da cultura, ele se preocupa, ele discute, ele tem opinião sobre cultura, ele vê, né? Então, nós temos um prefeito que investiu ano passado, que ouviu o plano, que assumiu o compromisso, assim, isso está no nosso plano estratégico, vamos ano a ano, que me deu liberdade de montar uma equipe
Isso é muito importante. Eu busquei trazer pessoas diferentes. Confia no seu trabalho, né? Confia no trabalho, discute as metas, Uma né? Dá diversidade liberdade. incrível que eu nunca vi. Tá Não me é? vindo na cabeça agora aquele vídeo do Gil falando assim, gente, a cultura não é uma coisa extraordinária, ela é ordinária. Ela é do cotidiano, ela tem que ser do cotidiano. Porque as pessoas geralmente, a cultura não é uma Sim. coisa necessária. Gente, pelo amor de Deus, vamos olhar pro básico. É básico, tem que estar nas escolas, tem que... Então, assim, a gente entrou na secretaria, né? O secretário, então, ele executa uma política de cultura. Uma política de cultura eleita pelo voto. Ele precisa escutar o Conselho de Cultura, fazer as reuniões, ouvir a sociedade civil organizada, mas ele também precisa escutar aqueles agentes culturais que não estão nessas instâncias, que não são ativistas produtores, né? E escutar desde sobre políticas, ausências da apoio institucional. Então, uma parte do trabalho do secretário de Cultura é liderar a formulação de uma política de cultura para a cidade. Os recursos vão para onde? Análise, método. Aqui no Rio, por exemplo, a gente faz a gestão da lei de incentivo. Nós temos a lei do ISS, que é a maior lei municipal em recursos de incentivo, e que nós, ao invés de acabarmos com a lei, né, como em perseguir a lei, a gente identificou que a lei tinha problemas de concentração e estamos mudando o regulamento da lei para que ela seja territorializada. São Paulo começou esse caminho também. Então, nós queremos cotas dentro da lei, obrigando empresas a patrocinarem projetos de produtoras que venham da Zona Norte e Zona Oeste. O ano passado foi 20%, esse ano é 30%, depois 40%, depois 50%. Porque a gente identificou que tinha um desenvolvimento maior de produtoras dessas regiões durante a pandemia e o governo Crivella. Por quê? Como ele acabou com o fomento, todo mundo correu para a lei de incentivo. Então, aquele mercado não estava conseguindo entrar. E eu, como poder público, eu sou o regulador da lei de incentivo. Eu não posso ver concentração e não criar metas, né? Porque uma lei é liberal. Então, eu sou um operador liberal, dizer, tem que ter concorrência, tem que melhorar, tem que desenvolver a cidade. Então, parte do nosso trabalho é pensar a lei de incentivo, pensar o compliance dela. Criamos compliance, desde o portal, que agora todo mundo tem acesso ao telefone de quem patrocina, cruzando, criamos o corte. Esse ano, a lei de incentivo vai botar 14 milhões na Zona Norte e Zona Oeste, no mínimo, por conta dessas cotas. Isso significa um desenvolvimento de um parque cultural, uma infraestrutura cultural de consumo e de inclusão maior. Nossa lei pode ser de inclusão e de consumo também. E essas ideias, desculpa, essa ideia de levar mini cursos do Foca vem pra dentro, da nossa origem, né? Vem da nossa origem. Eu falei assim, isso eu nunca vi. Atuar no território. Eu nunca vi isso, Luana. Então, nas lonas, assim, eles lançaram um edital, o Foca, que é um edital complexo, Incrível. mas ainda com... Eles conseguiram botar uma linguagem muito mais acessível, como nunca visto, que, né, uma pessoa física pode ler e entender, mas mesmo assim, vocês estão indo nos territórios. Desde o ano passado, no ISS também, fazendo live, fazendo campanhas, fazendo os nossos vídeos malucos. Explicar, né? Para chamar a atenção, explicar. E você também, pode. Na própria lei de incentivo também, a gente desburocratizou projetos até R$300 mil. Agora tem uma prestação de contas simplificada. As prestações né? Nós estamos simplificando, então também estamos fazendo coisas para o mercado, inclusão, mercado, inovação. E aí o secretário, ele coordena essa gestão, ele vê metas, e ele ajuda a formular, baseado em evidências, que são desde escutas e também em números, análises, os caminhos da política pública da cidade. Ele é um garantidor, um guardião. Um fiscal. Um guardião da política pública, né? Para que ela faça sentido para desenvolver a cidade. Ele lidera e ele aponta para o prefeito, para as outras secretarias, ele costura. Essa questão que a gente estava falando. A zona de cultura, por exemplo, agora, né? Que é a nossa política principal inovadora, de criar 3 zonas de cultura na cidade até 2024, colocando recurso específico nessas 3 regiões, a primeira em Madureira,
que já está acontecendo, a obra começou, o investimento nos festivais começou, a gente está indo muito bem. Eu brinco que vai ser uma Brixton. Já é uma Brixton, mas esse tratamento visual, esse reconhecimento. Brixton porque isso aconteceu ali, né? A cultura foi investida e se transformou num destino cultural. Para defender a zona de cultura, eu sempre falo do que o Selarón fez. Eu morei muito tempo num kitnet em Santa Teresa. Santa Teresa era lugar de artista pobre na cidade, mais barato. Agora é cult. E eu subia, um grande bairro. Eu adoro Santa Teresa. eu Morei adoro 15 anos em Santa também. Teresa. Amo Ai. Santa Teresa. Olha pelo Laurinda Santos Lobo. Então, esse é um desafio grande, né? Eu acho O Carlos lindo. Gomes estamos fazendo a obra e estamos fazendo plano agora de recuperação do Laurinda, que foi destruído, para começar a reformar no ano que vem. Amém. Então, o Carlos Gomes, a licitação já está na rua, Zembinsk, bibliotecas, telhados. Entregamos o Mucabe pronto, uma das minhas maiores alegrias. O Mucabe está bombando e vai ser um museu internacional. Já fizemos muita coisa nesse ano mesmo, fomento, isso, aquilo. Mas o Zona de Cultura, a gente tem essa meta de criar essas 3 regiões até 2024. E aí a Secretaria de Cultura passa também a entrar no hall, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, que virou parceira. Nós estamos botando ali recursos de compensação ambiental. Vai ter Mata Atlântica embaixo do viaduto, vai ter anfiteatro, vai ter programação estimulada. Então, eu acredito muito nessa capacidade que a cultura tem de mudar bairro. Eu vi isso acontecer, e vi isso acontecer aqui e fora daqui, né? Aqui, eu morava nesse kitnet e eu tinha que subir a escadaria do Selarón. Eu vi o Selarón botando os primeiros azulejos. Hoje, aquela escadaria foi um artista. Foi um artista. Hoje, aquela escadaria é o segundo ponto turístico mais visitado do Rio de Janeiro. E uma das principais escadarias do mundo fotografadas. Virou Um poder de um artista. Então, a arte muda lugares da cidade. Esse é um trabalho dos artistas também. A arte pode se preocupar com o meio ambiente, por isso a cultura vai fazer uma ação na Rio Mais 30, A criando arte dá emprego, gente. Dá arte dá emprego, emprego, gera renda, renda. gera inclusão, identidade, experiências sensíveis de encontro, visões teóricas que aumentam a diversidade. A arte ainda tem muito para contribuir para as grandes cidades. Então, eu tô com 50 anos, assim, eu quero me dedicar aos próximos anos, assim, claro, de vez em quando voltar correndo para fazer um filme, uma peça, um livro, mas quero me dedicar, assim... Bate aquela saudade. Bate, porque a gente precisa desse momento. Com mas certeza. acho que tem um grande campo na reconstrução das cidades, que a arte, os artistas, a cultura podem contribuir com o desenvolvimento das grandes cidades no mundo hoje. Acho que o próximo Ministério da Cultura, por exemplo, deveria ter uma linha de atuação de políticas para as grandes cidades. Como a cultura pode mudar bairro. Porque mudando bairro, quando eu fui secretário de Nova Iguaçu, na gestão do Lindbergh, eu lá iniciei essa perspectiva do orçamento territorializado, que a gente chama de orçamento territorializado, que não é só regionalizado. Uhum. É pensar a característica daquela região, o territorializado. Então, lá eu fiz a primeira experiência que a gente botava rezadeira com grafiteiro no bairro para trabalhar junto e criar algo junto, a partir da arte, da cultura, para aquele território. Nós precisamos melhorar as cidades que a gente vive. Eu acho que o artista tem um papel fundamental e acredito na capacidade de uma Secretaria de Cultura de ter uma política de cultura que atenda a comunidade cultural. O fomento está de volta, com linhas, né, para incentivar tanto o mercado, pesquisa, companhias, grupos. ISS a gente vem melhorando, estamos recuperando os equipamentos e estamos criando novas políticas públicas. Não dá para fazer tudo ainda, né, mas e dedicados ali, uma equipe dedicada. Dedicada e apaixonada, assim, eu vejo, né, Artistas, né? Porque faz a diferença, né? Como a gente estava falando, desde uma célula pequena de um bairro a uma grande cidade, que é uma das principais cidades do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Referências, está sendo né? novamente olhado com esse olhar de paixão e de amor para quem está gerindo.
Então, isso, assim, é lindo, porque eu sou atriz, a Luana é atriz, não, sabe? Eu venho lá da ilha e fui transformada pela arte. Só que, com o nosso bate-papo aqui, eu sendo bem sincera, eu não... A gente sempre tem essa ideia de que artista é o transformador, né? A gente transforma quem está assistindo no espetáculo. A gente não sabe aonde nossa arte chega. Mas focar a arte em transformação de bairro e cidade, para mim, foi muito interessante ouvir tudo isso, assim, sabe? Trazer a arte idealizada para a arte do asfalto. Brixton se fez assim. Em Miami, que é uma cidade muito injustiçada, eu acho que Miami a cultura me deu isso, né? Eu viajei muitas cidades trabalhando. Nunca viajei a passeio, só trabalhando. Isso é muito interessante, assim. Evidente que dava uma esticadinha. Duvido. Não foi numa boatezinha. Não. Mas assim, nunca viajei... Assim, vou viajar de férias. Sempre foi vinculado ao trabalho. Mas em Miami, tem uma comunidade chamada Pequeno Haiti. E que é um bairro que virou um bairro cultural, um destino cultural. E a cultura fortaleceu aquele bairro. Eu acho que as cidades, elas são ativos da economia criativa. E isso aumenta. Uma Secretaria de Cultura que muda a bairro tem um valor maior para um prefeito ou para uma população que vota. Né? Para combater o bolsonarismo, nós precisamos também demonstrar que a cultura não é mamata. A cultura também pensa nos problemas reais. Com certeza. Então, a cultura não é mamata, gente. Né? A cultura não é mamata porque não é... A cultura entrega, tem prestação de contas, a cultura recebe incentivos e outras áreas da sociedade também recebem incentivos. A cultura vai... Um dia desse eu estava no Chapadão, uma região com muita disputa de território, uma região vulnerável, dentro de uma favela, o Chapadão, ali na Pavuna, dentro de uma biblioteca, Paulo Freire, que tem uma horta atrás, e que ganhou o FOCA, o Fomenta a Cultura Carioca, entrou no edital. Então, me dá muita força. Um deles está no doutorado da USP, é uma família que criou há muitos anos, que se dedica ao trabalho artístico comunitário e uma horta impressionante, um trabalho de horta impressionante misturado com arte. Então, assim, isso me fortalece muito. Ver que o recurso está chegando em iniciativas como essa. Seu trabalho está tendo um efeito, né? Dessa gestão como um todo e de que eu acho que a inovação vem dali. Não deixamos nada a desejar em projetos urbanos de hortas, seja a Horta de Madureira, que a Secretaria de Meio Ambiente está realizando, a maior horta do mundo, seja esse projeto da Biblioteca Paulo Freire, que mistura cultura e meio ambiente. O Rio tem inovações já existindo, tanto no campo da arte. O que a gente está vivendo aqui agora do stand-up de favela? Sim. Esses meninos todos, o Felipe Ferreira, o Marcos, que talento, né? o Big Jal, tem uma cena. Sim. Tem uma cena. O que está acontecendo agora no Rio de Janeiro Felipe com as Ferreira DJs? da Pavuna, né? Sim, os Conheço. DJs negros, as DJs negras, Lola, a própria Thaís, uma cena de DJs negras, assim, tem muita inovação acontecendo no Rio. Eu acho que é a partir disso, a partir de que dessa gestão que dá voz, entendeu? Uma gestão que escuta, uma gestão que responde mensagem no Instagram, gente. Como é importante essa acessibilidade, né? Da pessoa poder falar o que ela pensa, dar a ideia dela. E nós não vamos no espaço só de gente que concorda, não. Às vezes ali com o Conselho de Cultura divergência, e divergência boa que ajuda a construir. Vamos nos lugares, escutar as pessoas para aprender e com sinceridade. Não sabemos se conseguimos recuperar isso agora, mas vamos trabalhar por aqui, tem isso aqui. E o Foca no Território, ISS no território, porque a mudança vem do território, né, da cidade toda. E ao mesmo tempo tem grandes entregas aí que a gente vai fazer. A recuperação do Carlos Gomes será nosso melhor teatro, um teatro tecnológico. Isso vai ser incrível. Recuperação de Sala Baden, de outros equipamentos nossos. Demora um pouquinho. Nós estamos vivendo, né,
um renascimento, o renascimento nunca é paraíso. Você pega a história da humanidade, renascimento ainda tem barbárie, ainda tem, né? Mas estamos vivendo um renascimento aí pós-pandemia. E o renascimento não é mágica, mas assim, eu diria que para esses próximos anos, incentivar as pessoas a circularem a cidade, a ter troca de conteúdos, para o Rio poder inovar. O Rio precisa voltar a se encontrar e a cultura é um caminho do encontro. E, Marcos, eu acho que eu sinto isso já nessa gestão, mas essa questão de quebrar as barreiras para as pessoas ocuparem os espaços culturais, porque tem muitos espaços culturais que são da prefeitura que a gente, carioca, não conhece. Que eles estavam ou adormecidos ou não são divulgados. Aham. E hoje a gente consegue ver no Instagram a produção, olha o que está acontecendo. Museus, né? E assim, eles estão fazendo Isso é isso, muito estão divulgando o que está acontecendo. muito importante. Eu montei uma equipe de comunicação. Como eu fiz publicidade há muito tempo, eu trouxe uma figura que existe na publicidade, que é o planner, o estrategista, e trouxe um rapaz, o Vitor, gigante Vitor, que está lá com a gente coordenando, para comunicação. Aquele Instagram, quando a gente entrou, era um cemitério de filipetas. Agora e aí vou lá agora a ver o gente que tá tenta acontecendo. fazer comunicação, uma visão de comunicação. Sim. Ainda falta, mas né, comunicação é interação, é conversa, é informação, é relato. Então a gente tem um pensamento de comunicação ali. Porque senão vira um cemitério de filipeta, né, gente? Aí ninguém se interessa por isso. Tem que contar história, tem que ter storytelling. Gente, esses dias... Tem que ter storytelling, tá aqui, ó. Nossa. Gente, eu tô rindo aqui porque esses dias o Instagram da prefeitura postou um vídeo de um peixinho cantando a música por causa do frio, que tá frio no Rio de Janeiro. Oh, meu Deus, oh, meu Senhor, tá frio. Isso comunica, sabe? A gente tá brincando, mas é maravilhoso. As pessoas compartilham, hoje as pessoas compartilham post da prefeitura. Sim, eu compartilhei esse post, eu achei engraçado. A prefeitura é muito boa também, e também da informação, né? Eu acho que informação, proximidade e história para contar. Acho que são 3 regrinhas básicas de uma boa comunicação. Muito. Não faço sozinho, temos uma equipe, temos a liderança do nosso prefeito. Agora é minha vez de perguntar? Ai, meu Deus! Pode perguntar. Então, como é que vocês se narram? Ai, meu Deus! Como é que vocês se pensam? Olhando assim vocês, né, parabéns. Incrível, assim, um podcast, não conhecia, fui conhecer através do convite de vocês. E tô vendo a curiosidade de vocês, a generosidade de vocês, tudo. 2 atrizes montando um podcast nesse momento nós vamos viver uma eleição agora no país, né? A cultura, todos os dilemas que a cultura está vivendo, as coisas que estão acontecendo. Como é que vocês estão se vendo, as mulheres? Um país violento, ao mesmo tempo criação. Como é que vocês estão se vendo? Não era pra fazer esse tipo de pergunta, né? Esse é um outro programa. Mas eu acho bom, mas eu sou interessante. Sou muito #emocionada. Porque eu acho que eu sou mãe, meu nome é Ana Carolina, Carol. Eu sou vinda da cultura, da Ilha do Governador, do Gatig, da Elbe de Holanda, uma grande artista, que o que eu sou por ela, já falecida, mas quem entra na Ilha do Governador sabe quem é Elbe de Holanda. Sou mãe de 2 crianças maravilhosas e venho num retorno artístico, que sempre fui professora de teatro, comecei na minha escola, consegui nessa parte educacional e como artista, como mãe, agora voltando a todo esse trabalho de divulgação, conhecimento e voltar para os palcos e esperançar, eu acho que essa é a minha palavra, de ter esperança na cultura e estar cada vez mais engajada e conhecer. E com o convite da Luana, que é essa garota nova, cheia de energia e vigor aqui do meu lado, eu acho que com esse convite, eu acho que eu tô uns 20 anos mais nova aqui. E eu sou a Luana Jordão, eu sou atriz, né? Me formei na Cal, no Wolf Maia. Eu me considero privilegiada
por ter pais que estão do meu lado, que apoiaram a minha arte, que vão ao teatro me assistir, que estão ali comigo, e que isso é extremamente importante. A gente sempre fala isso aqui, né? Do apoio Do familiar. apoio da família, que tá sempre ali comigo. E independente das escolhas que eu fizer, eu sei que eles estão ali, sabe? E recentemente eu tive essa ideia de fazer porque na pandemia eu fiquei... Gente, eu preciso falar, eu preciso me expressar, eu preciso entrevistar outros artistas, conhecer a história deles e trocar, né, com eles também. Então veio essa ideia de fazer um podcast artístico. Entrei em contato com a Carol, entrei em contato com o Rafa, e depois o Rafa acabou trocando. Aí veio o B, que também é outro artista que eu admiro muito. E aí é isso, assim, a gente tá aqui tentando se produzir, tentando fazer a arte acontecer, né? E... Nós não estamos esperando como Godot. Não, chega de esperar o Godot. Você sabe que eu vi uma montagem de Esperando o Godot que mexeu muito comigo. Eu tava num teatrinho, num bairro popular de Londres. Um teatro comunitário, tá? Nada no palco. Os atores. Mas foi uma das experiências mais fortes que eu já vi na vida, assim, porque não tinha ator e texto. Enfrentar o Godot como se fosse um Arthur Miller, sabe? Assim, era um realismo, assim, uma experiência muito impressionante. Porque às vezes no Brasil as montagens de Godot são mais corpo, experimentação. Árvore, chapéu. Ele fez uma coisa rigorosa. O Peter Brook fez aquilo mexeu muito comigo, assim. Achei o nome ótimo, Godot. É arte. Era isso que era uma das nossas perguntas aqui, né? O nome veio por causa do Samuel Beckett, que eu sou Sim. fã do Beckett. E o Rafa virou pra mim e falou assim, Lu, o que você acha de Esperando Godot? Eu falei, cara, acho incrível. Não vai ser Esperando Godot, vai ser Godot. E é brasileirado, né? Eu nunca montei essa peça. Eu tenho muita vontade de montar. Inclusive, é uma vontade nossa. E eu já montei Dias Felizes, né? Montei não. Eu apresentei lá na Cal. Então, eu sempre tive essa vontade, que eu me identifiquei muito com essa peça, assim. E aí, por isso que a gente resolveu trazer esse universo com esse ar, cá. seria a pergunta se você tem uma história de espera na sua vida, ou que você está esperando aí para o Rio de Janeiro, que é uma das nossas perguntas aqui finais. Planos, ideias... Espera ou esperança? A questão é a espera, né? A espera do Godot aqui, né? Que está ligada à esperança, né? Eles esperam... Esperanceiam. Eu acho que esperar não é ficar parado. Na espera também se faz a vida. Então, porque às vezes também a espera é uma ilusão. Às vezes você se coloca a esperar e isso pode te paralisar. Mas também a espera pode ser um prazer. Você pode criar na espera, você pode olhar o entorno. Espera mesmo, parado na esquina, você pode narrar isso, você pode agir, você pode criar um projeto, você pode isso. Na sua vida não tem uma espera passiva. Passividade não é. Não combina. Não combina. Acho que não vou ser essa pessoa. Você é o cara que vai ligar e vai atrás e vai... Eu vou fazer alguma coisa. Desde 14 anos, meu filho, com carteira assinada. Eu não... Acho que na espera também se cria. Né? A espera não é um abandono. A espera é também contemplação, na espera tem a filosofia, na espera tem a arte, na espera tem sonho, tem amor. E talvez a espera também seja uma ilusão. Acho que o importante é pensar sobre sobre a esperança e tratar ela como você se sente na espera, o que é possível e tudo, né? A espera pode ser bom para ler um livro, para fazer isso, aquilo. Acho que o importante na vida é realizar. O ódio me moveu durante muito tempo, porque ninguém cresce num lugar cheio de desejo e você vê a desigualdade, você não vai ter amor e gratidão. Você vai ter ódio. O ódio te move. Você tem ódio da pobreza, ódio da sua condição. Eu brinco que ninguém pega o 388, que era um ônibus que saía do Cesarão até a Praça Tiradentes, lotado às 4h40 da manhã para trabalhar com amor no coração. Você pega com uma linguagem e vou enfrentar. Um enfrentamento. O ódio também é um tipo de amor.
por si. Ódio é algo que te prejudica, né? Não a cultura do ódio de matar, mas essa ideia. Acho que o ódio às vezes dá uma energia para ir. E sim. Mas assim, o que me mudou na vida foi aprender a realizar. Eu acho que aprender a realizar é o que eu ganhei da cultura, seja quando eu estudei, seja quando eu escrevi livro, fiz peça, fiz filme. Aprender a realizar. Porque precisa tirar de você o que você está sentindo, a impressão. Você precisa transformar em expressão. Essa é uma qualidade humana que os artistas dominam, né? Então, e se não consegue expressar por talento, usa escolas. O Stanislavski organizou uma escola inteira para a gente aprender com aqueles que eram talentosos. Ele sistematizou. Vê, de novo, um artista que sistematiza algo que já existe na realidade para poder dar método e as pessoas realizarem mais e não ser uma experiência única. Para aquilo, se aquilo dá certo num lugar, aquilo pode ser usado em outros. Assim. Então, aprender a realizar, aprender a escrever, aprender a fazer uma peça, aprender a produzir, foi o que me salvou. Porque senão eu estaria me destruindo por dentro. Eu lembro de mim quando eu não realizava o que eu sentia como eu era, né? E para realizar você tem que fazer... Inquieto, né? Inquieto, só inquieto. Que é a natureza do artista ou da transformação, é a potência, mas a potência precisa virar poder. A potência vira poder quando você aprende as habilidades. Conhecimento, fazer junto. E um fazimento leva a outro. Eu falo para tô começando um grupo de teatro. Cara, começa devagar, faz uma peça na casa. Quero fazer no palco. Calma, começa na casa. Mas é o fazer, né? É o fazer. É o se expressar. Não ficar Exatamente. o tempo... Não ficar esperando. Não ficar na imaginação. Você pode estar esperando, mas cria. Eu posso estar esperando um dia me tornar, sei lá, um ator, uma atriz que consiga viver da profissão. Enquanto espera, você pode fazer experimentações radicais e busca a tua estratégia, se junta com pessoas, cada vez entra mais na a luta gente tá com vendo então, isso. realizar o amor também é realização. Você precisa realizar outro pelo outro. Uhum. Né? Desde que seja um passeio, uma coisa prática ou uma coisa também de um sentimento. Você não pode usar o outro só como um lugar de tensão. Então, a realização, que aí eu acho que eu tenho um pouco dos meus avós, de 18 filhos, vindo da Paraíba, migram para o Rio, vão morar nas favelas, criam essa família, analfabetos. Uma realização de um projeto de vida. E aí você vê que tá tudo ligado, né? Sua história toda. A arte, o que ganha. Tá tudo ligado desde a sua linha histórica. Isso. Ela vai no crescente de conhecimento, realização, através de uma ideologia daquele garoto do movimento estudantil, sabe? E assim... Uma bricolagem. Uma bricolagem, nada muito linear. Nada muito linear. Mas eu acho que o importante é realizar, ter curiosidade, saber que a gente vive num país de desigualdade. Então, qualquer artista tem que ter essa consciência. Porque não dá para a gente viver nesse país, pedir dinheiro público para a cultura e não ter consciência social. Eu acho uma questão ética, eu acho né? que não tem como, né? A pessoa não ter essa consciência. Eu acho que cada vez mais a gente está entendendo, depois de toda dessa pandemia que a gente está vivendo, a gente viu que realmente está todo mundo dentro do mesmo barco, com uma coisa inesperada. Todos se deram as mãos, todos os artistas, do artista mais bem-sucedido ao artista da periferia, e disseram assim, nossa, estamos num barco só, que é o barco da cultura. Tá difícil pra todo mundo. Eu concordo com você que houve uma reconfiguração mesmo na pandemia de pessoas. E eu tô vendo jovens, assim, até no ativismo. Eu posso discordar de uma forma ou outra, mas eu tô vendo uma geração muito boa na arte. Eu aprendo muito com jovens, assim. Continuo aprendendo muito com os mais jovens do que eu, seja quem vem da periferia ou de outra classe social da universidade. Eu acho que tem problemas da minha geração que já são resolvidos, assim, dos jovens, assim, de uma maneira muito interessante. E é bom de ver, né? Mas também continuo sendo aquele garoto que olha para a geração mais velha.
É curioso, eu brinco com alguns amigos. Se um dia você sair da gestão pública, o que você vai fazer? Eu vou contar a história aqui agora, tá? Duvido. Vai sair da gestão pública e Não, vai o que você continuar, faria só que hoje? você já tava lá. Eu criaria um perfil de rede social, que pode ser podcast, pode ser isso, chamado... Não roubem a minha ideia, tá, gente? Ih, peraí, deixa eu gravar aqui. Quem tá escutando tá gravando aí? já. Eu faria uma coisa chamada, hoje em dia, se fosse assim, para largar. Não pretendo, quero continuar me desenvolvendo, né? Mas não vai sair não, ninguém vai te Porque... mas eu pretendo fazer algo chamado Aprender a Ser Velho. Que sou eu. Olá, gente, sou Marcos Faustini, tenho 50 anos e eu quero aprender a ser velho junto com você. Nós vamos entrevistar velhos incríveis pelo mundo. Desde, sabe, alguém do santo. Não gente que faz coisas grandes, mas gente louca. Que vive num lugar que isso assim. Porque eu acho que a gente tem uma super representação da juventude no mundo e o mundo está envelhecendo. E a gente também precisa. E eu acho que eu já fiz todos os meus projetos de juventude, eu realizei. Eu quis fazer teatro, eu quis fazer cinema, né? Criar projetos. Eu me sinto muito realizado aos 50 anos. Isso não significa que eu sou milionário, não tem nada a ver. Não, realização é uma sucesso. outra coisa, mas que está muito vinculado nesse mundo liberal, essa ideia de realização a isso. Mas eu me sinto assim completamente grato e também acho que eu criei muitas coisas. À medida que eu ganhei prêmios, investimento, reconhecimento, eu também, nos projetos, sempre trabalhei com uma perspectiva de inclusão. Então, estamos críticos, agradeço a sociedade, mas também dei. Mas eu fico pensando assim, e agora? Tem muita coisa para fazer Tem muita ainda. coisa. Mas a inquietação de artista pensa assim, eu preciso inventar algo novo. Eu preciso, então, essa coisa desse campo de 50 a mais, sei lá como se chama, mas... Tem um programa na Inglaterra que eu conheci lendo The Guardian. Aliás, leiam os jornais de outros países, isso é muito importante. E dá para traduzir no Google hoje em dia. No celular, você tem aqui uma coisa, traduzir a página, que você pode ler em português. É maravilhoso. Então, assim, leiam o The Guardian, a parte de cultura aos finais de semana. Leiam o New York Times no final de semana, para também ver o que está acontecendo na arte nos outros países. Sim. Isso é muito importante. E é importante para você também que está ocupando esse cargo. Ver tudo o que está acontecendo, até para o artista e tudo assim. Mas se agora eu tivesse fazendo outra coisa, sem o cargo público. Eu faria, assim, aprender a ser velho. O que eu estou dizendo? É que eu acho que tem um potencial de conteúdo enorme aí, de histórias. Eu não sei se eu sou fora da curva, assim, mas eu sigo várias pessoas. Tem a Voz da Razão, que são 3 senhoras maravilhosas que falam de cultura, de arte e de vida. Sério? Tem o Gregório, que é contador de história maravilhoso, sabe? Tem pessoas... Então... A intergeracionalidade é também decisiva para a diversidade. A diversidade de gênero é importante, né? De como as pessoas se identificam, as suas identidades. A luta contra o racismo estrutural. Quando a gente faz política de território, a gente está apontando nessa perspectiva. A gente sabe onde moram os negros na cidade, mas também a intergeracional. Se tem uma coisa que eu acho que a gente ainda não conseguiu fazer e que a gente deve fazer como política pública, é essa intergeracionalidade dentro da cultura. Essa é uma fronteira interessante. Ela acontece em espetáculos, sim, a natureza do elenco... O sistema S também é muito forte, né, nessa questão de gerações, eu vejo bastante. Mas enfim, muito bom, obrigado. Eu só quero agora terminar bem, assim, como você falou, na brincadeira. Tá. Vamos brincar Vamos agora. só fazer uma brincadeira para finalizar aqui, que é nosso sem espera. A gente falou sobre as esperas, sobre o esperar, e é um sem espera. Eu falo rapidinho uma palavra e você responde, só pra gente finalizar esse bate-papo maravilhoso. Esse aqui de Uma baixo? data. Uma data. Uma data. Uma data? Uma data? Uma Isso. data. Uma data que venha na sua cabeça. Que seja importante pra você. Marcou. Nossa, que pergunta boa. Nossa, que pergunta boa. Uma data. Tá enrolando, gente, tá pensando em... Que me veio assim. Pode ser um ano? Pode. Uma data, pode. 1988. Nossa. Aí posso perguntar por quê? Eu entrei para o movimento estudantil,
me apaixonei, teve greve, um grande momento juvenil, cheio de esperança para um garoto que vinha de Santa Cruz. Conheci gente muito diferente e um grande ano, mesmo com muitas adversidades, mas um ano foi um ano que me deu energia para muitos anos. Vai chegar hoje. Uma comida. Aquela que eu fiz naquela noite. Eu cozinho, eu sigo receitas, eu amo cozinhar, Sério? me Masterchef? acalma. Eu cozinho Gente, demais, olha, eu o adoro Marcos, cozinhar. ele faz de tudo, tá? Adoro cozinhar, cozinho muito. Cozinho uma comida que eu fiz essa semana para uma amiga, que é o meu pesto rosso, que eu faço com... Muito fácil de fazer, gente. Ai, Assim, vou ó, anotar aqui. Um espaguete, tá? Uma boa massa, claro, quem tiver condições, né? Espaguetinho, assim, bem pequenininho. Aí você vai pegar castanha de caju, tomate seco, azeitona e manjericão. Você vai bater no liquidificador, no triturador, um pouquinho só de azeite, pimenta, e você vai bater, não vai ficar caldo, tem que ficar aquela pasta, é o pesto. Bota a massa bem quente, mistura muito e tá pronto um prato delicioso, Gente, muito Agora, rápido olha para quem quer muita pegar teu lugar. gente. Então, assim, cozinhar. Mas uma comida preferida, comida vietnamita, que eu aprendi a comer na Inglaterra. Comida inglesa, que me desculpa, não é boa. O bom de Londres é que tem comida do mundo todo. E a comida vietnamita é um negócio espetacular. É um negócio... o prato principal, assim? Pho. É uma sopa com um tipo de broto de feijão, macarrão, pedaços de carne, Eu pode acho que eu ser já vi peixe, no Masterchef, e eu sou a garota pimenta, Masterchef, eu já vi. capim-limão. Essa comida que eu aprendi a viajar, a comer, trabalhando, viajando. E sempre que eu viajo agora para alguma coisa, eu olho primeiro assim, onde tem um vietnamita nessa cidade? É a comida preferida, mas eu aprendi a cozinhar por necessidade. Minha mãe fez a gente aprender a dividir tarefas da casa, né? Por necessidade, família pobre, cada um tem que se virar. E depois eu acabei desenvolvendo um gosto por cozinhar e de alguma maneira me relaxa, assim, chegar Terapia. puto da vida, assim, botar uma terapia. música. Eu cozinho com a minha filha de 3 anos, boto ela na cozinha, ajudar, vamos cortar minha outra filha também, mais velha. Você tem 2 filhas? Tenho, uma de 22, uma de 3. E aí, cozinhar. É uma terapia. Cozinhar porque também você corta, né? Você corta e você tem que cortar com com raiva. precisão. E eu aprendi, no começo eu achava que era tipo artista de teatro. Não, vou chegar e vou fazer. Não dava atenção ao método. Vou pegar tudo que tem na minha geladeira. Fazer um... Né? E aí eu passei a ver que seguir a receita tem prazer também, não é só criação. E quando eu comecei a seguir a receita, porque eu também fazia quantidades exageradas, e agora minha maior alegria é que eu consigo fazer a quantidade certa para 2, para 3, para 4, e dominar o gosto. E tô sempre aprendendo receitas novas. Eu sou um procurador de receitas no YouTube. Maravilha. E uma mania? Tem manias? Você tem alguma mania? Aqui. Além de mapas e métodos. O que é uma mania? Uma mania, algo que você faz. Uma mania. Um feio? Eu roo unha. Uma mania feia? Pode ser. Uma mania feia? Que mania muito abrangente, né? Pode ser Uma mania. Uma mania que alguém olha pra você e fala assim, gente, que isso, Marcos? Para. Tô zoando. Pode ser um hábito, uma coisa que você faça que seja, sei lá. Não sei. Mania? Eu tenho mania de comprar exageradamente as coisas que eu preciso dar pra Antônia, em vez de comprar... Eu tenho medo de acabar. Ai, meu Deus, Então, comprar porque... um bicho. Assim, vai comprar Mas um não biscoito, compro 10. compra Não, 10 biscoitos. compro 2, assim. Às vezes entendeu? Porque eu tenho medo do preço subir. Então, é uma herança da época de inflação. Do encarte, E eu tenho medo de gastar dinheiro. Eu fico um pouco... enfim, uma Então mania. você é controlador financeiramente. Não, sou controlado você financeiramente. faz tabelas e... Tabela não, mas eu tento dominar, tento aprender, porque Porque é isso eu partiu- comigo mesmo, né? Isso é uma novidade É eu pro comigo artista, mesmo, né? é eu comigo mesmo. Então,
eu tenho que fazer eu comigo mesmo. Porque geralmente o artista, em relação a finanças, é bem complicado. Um ator. Ou atriz também. Pode ser. Um ator ou atriz. Ou fala um, fala outro. Lázaro Ramos. Cara, o Lázaro tá sempre aparecendo Impressionante. aqui no Tá programa. nos 10 Eu Impressionante. já mais mandei aqui. mensagem pro Impressionante. Lázaro, queria tudo que ele viesse aqui. Tá nos Impressionante. 10 mais. Impressionante, assim. Desde a atuação no Cidade Baixa, lá... Cidade Baixa que ele fez? O Lázaro Ramos, a Ele composição tá- de ele tá- personagem, tá- ele no tá- teatro, ele como um ativista. Lázaro Ramos também, uma elegância e uma entrega. Eu presto muita atenção. Ele é um Ele- artista que vivencia a origem dele. E também ele é pop, e sim, também é empresário, e sim, também cuida ele da é- sua imagem. sim. Eu acho que ele conseguiu resolver posicionamento, criação e grandes atuações. Cada personagem que ele faz é bem diferente um do outro, né? Eu acho impressionante. Um livro. Pode ser um seu também, mas Não, pensa nunca num se que cita te- um livro. Isso de Não escritor. precisa ser Um livro é Pedro Ayral, tá? Se chama A Uruguaia. É de um argentino, Pedro Ayral. É curtinho. Vale muito a pena. Vai virar filme agora, argentino. Conta a história de um escritor em crise. O começo é um clichê, mas o desenvolvimento da história, ele vai para o Uruguai, para um seminário, e é impressionante como ele descreve a degradação de um homem, dessa figura masculina. Mesmo sendo um escritor, o personagem ele não faz um elogio ao escritor. Ele vai mostrando as contradições a partir de uma uruguaia que entra na vida dele, o relacionamento dele. É impressionante. A Última Valsa, da Anne Wright, acho que é assim o sobrenome dela, que descreve a entrada de uma mulher dentro de um casamento. Muito impressionante. Também livros novos que eu li de romance. Eu me dedico a ler romance, assim, em algum momento, um capítulo por dia, né? Não dá para ler de fôlego, mas... Você começou lendo uma página por dia. Isso, que você contou. e não dá tempo, aí... Você mas- é aquele leitor que consegue estruturar na cabeça lendo várias obras ao mesmo tempo? Não, eu também não. lembro Tem uma bem amigos devagar, que assim. leem vários ao Meu mesmo Deus. tempo. Eu acho Eu ia que me perder. 3 romances no ano, assim, para acompanhar bem e ficar pensando nele depois, assim. Eu carrego o livro comigo, assim, aquela cena, isso, aquele personagem, aqui tem isso, aquilo. Então eu gosto de curtir, é como se fosse uma novela. Não é assim, vou ler o romance para adquirir conhecimento. Sei. É um passatempo, romance, um passatempo sentimental. Então, esses livros, um livro brasileiro demais, assim, Galileia, Ronaldo Correia de Brito, é um dramaturgo que migrou para a literatura. No Galileia, ele faz um livro de uma pessoa que volta para a cidade natal, família de fazendeiros, e o livro é uma parte, a volta na caminhonete, tudo vai acontecendo, e você vê aquela família, o que era. É impressionante. Ganhou o prêmio de literatura de São Paulo, o prêmio mais importante no país. Então, Ronaldo do Correia de Brito é um homem de teatro que migrou para a literatura e faz uma literatura impressionante. Os 3 mais livros aqui, nós vamos colocar lá. Um filme ou uma série que você indicaria? Borgen, uma série da Netflix que é a história da primeira-ministra da Dinamarca, Dinamarca, e os bastidores dela, de um partido de centro-esquerda, e ela tenta se manter no poder, a relação com os artistas, a relação com os jornalistas, a relação com o poder, as fake news. Borgen é um ótimo exercício para conhecer os bastidores da política. Eu brinco com a equipe. É Borgen, gente. Isso aqui, nós vamos viver o capítulo tal. Próximo mês é o capítulo tal. Então eu vou assistir. Eu também. É o capítulo tal que a gente está vivendo. Isso aqui... Então, Borgen é muito interessante. Série, né? Borgen, uma série com um bom fundamento. Um filme...
Aí filme eu acho que não é só... Na literatura eu fui tentando dar autores contemporâneos, assim, mas nada melhor do que a sensação de assistir numa tela, dentro de uma sala de cinema, na última sessão, às 21 horas, do Estação Botafogo, numa segunda-feira, bem acompanhado, do que assistir foi, para mim, né, O Buraco, do Tsai Ming-liang, que é um cineasta de Taiwan, que eu gosto muito e que o festival é tão bom, né? Eu frequentei muito o Festival do Rio, então eu... O B tá ali balançando a cabeça assim, ó. O Buraco para mim é uma experiência estética, porque foram uma série de filmes sobre a virada do mundo e o Tsai Ming-liang foi chamado para fazer esse filme, então eu botaria ali, mas eu não posso deixar de também falar do Robert Jedigan, que é um cineasta francês que filma ex-sindicalistas. As histórias deles são bem legais. Os Irmãos Dardennes, eu sigo, quando eu filmo, uma linha de drama social e tem umas escolas. Eu sou muito estudioso, mas também Cassavetes, todo o cinema norte-americano independente ali dos anos 70 é um prazer. Então, nada é melhor. Por exemplo, uma vez passou Manhattan, do Woody Allen, no Odeon. Assim, é imperdível assistir Manhattan numa telona. Então, toda vez que passa uma reprise de um filme Fundamento, vá. Sabe? Um filme que está ligado à história do cinema. Então, cinema é muito bom. Muitos filmes eu poderia falar aqui, mas um filme muito bom para aula de cinema é Shrek. Ali está o clássico narrativo. Primeira aula ali é o clássico narrativo. O personagem está no seu mundinho tranquilo, vem um acontecimento estranho, ele é convocado a uma aventura. É uma jornada. E é uma jornada de aprendizado, né? E ele vai aprender a ter um amigo. Ali está a jornada do aprendizado. A jornada do herói. Ali é a aula número 1 de roteiro. Ali é a aula número 1 de roteiro. Ali. Então, eu nunca respondo só a coisa, né? Estamos adorando. Acabou. Só queria que você fizesse uma fala final sobre falar a cultura, para você, o que é a cultura do Rio de Janeiro. E finalizar esse bate-papo, porque eu sei que para as pessoas que estão escutando até aqui, assistindo até aqui, tínhamos muitas pautas para falar, sim, mas hoje a gente queria principalmente focar no artista global, que é o Marcos Faustini. Conhecer um pouquinho mais sobre a sua história. Obrigado pelo carinho, pelo interesse e a curiosidade. Eu acho que a curiosidade é o que a gente precisa para reconstruir o espaço público brasileiro, né? A gente precisa ter curiosidade até com quem pensa diferente da gente em alguns pontos. Precisamos criar no espaço público um lugar de encarar as diferenças, de buscar consensos mínimos e não um espaço público de violência. Onde até por questões a priori você não escuta o outro. Eu acho que a gente que vem de uma formação mais artística, esse lugar da alteridade, de ver o outro, é muito importante, mas ele precisa ir para o espaço público. O espaço público não pode ser só para falar para os iguais. Então, acho muito bom conhecer gente que tem interesse aleatório. Convite aleatório que eu recebi. Histórias de secretário que eu de secretário. Gente, eu recebi um convite aleatório aqui, tá? Um negócio de podcast aqui, deixa eu olhar direito o que é. Mas acho que isso demonstra uma realização, uma curiosidade. Eu diria que a curiosidade com o outro, o interesse pelo outro é importante e gostar desse debate do espaço público, assim. A gente precisa encontrar um caminho das ideias serem mais compreendidas sobre o Brasil. Às vezes a gente defende coisas no espaço público que são ideias soltas e isso se tornam verdades. E aí dá margem para as fake news, né? Então, e acho que a gente precisa derrotar claramente esse projeto de destruição do país que está em curso. Pelo amor de Deus. Eu acho que todos os esforços, todas as frentes, todas as junções são importantes nesse momento. E mesmo que fosse só pela cultura, a cultura foi perseguida, mas não é só isso que está em jogo.
Acho que a cultura carioca, assim, não tem como pensar o Rio sem pensar em cultura. Não tem, gente. Né? A cultura no Rio de Janeiro brota. A relação da cultura com a cidade brota, desde um cantinho que tem um jazz no Irajá, a cidade toda. O que a gente precisa fazer é essa cidade se reencontrar através da cultura. Porque a cidade ainda tem fronteiras e a gente precisa acabar com essas fronteiras, e a cultura no Rio de Janeiro, talvez o Rio de Janeiro seja o maior laboratório de cultura e inclusão das Américas. Aqui surgiram projetos, políticas públicas, nós temos que ter orgulho disso. E isso vai aumentar o mercado cultural do Rio de Janeiro. Eu aposto com quem quiser, se a gente continuar fazendo essa linha de política pública, assim como outras cidades, esse investimento em inclusão, além de oficina. Inclusão não é só um cursinho. Que lugar você cria dentro do mercado, dentro do reconhecimento para pessoas de determinadas origens, né? Você precisa mudar esse lugar, você precisa garantir direitos ali, vai ter mais produto cultural. Olha, aqui foi a cidade que surgiu o Passinho. Olha o quanto o Passinho contribuiu para a televisão, para o jornalismo, né? Para uma série de coisas. Então essa é uma cidade que inventa recombinações culturais. Nenhuma cultura passa pelo Rio de Janeiro impune, ela se transforma, ela é mexida. Então, acredito muito nessa vocação da cultura do Rio ser um agente de transformação social. Acredito na alegria que a cultura traz. Eu sou alegre porque eu tive cultura na minha vida. Sim. Nossa, que lindo isso que você falou. É a primeira vez que eu pensei isso, mas é verdade. Eu sou alegre e as pessoas falam, pô, mesmo diante do desafio de ser alegre, é porque eu tenho a cultura como uma companheira. Eu sei que eu posso mergulhar num livro e ele me levar para um outro mundo, me encher de energia. Sei que eu posso realizar coisas. Então, eu acho que realizar traz alegria, supera o ódio. E a cultura me deu isso. Então, mesmo diante das adversidades, que as adversidades só mudam, né, gente? Uhum. Só muda, tá lá. As adversidades estão aí, né? E a gente erra, a gente acerta na vida, mas a cultura me fez ter alegria com a vida, mesmo diante de todos os erros e acertos da minha vida, das minhas trajetórias, do que eu fiz, e estou muito feliz e obrigado pelo convite. Foi uma sexta maravilhosa de manhã. Ai, que incrível. Muito obrigado. Muito obrigada. Vida longa ao Godot. Marcos, muito obrigada. Podcast Godot? Godot Podcast? Godot Podcast. Isso. Parabéns. Muito obrigada Luana e por Carol. você ter vindo, por você ter acreditado no nosso projeto, que é importantíssimo pra gente, esse apoio. E que você continue mudando a vida das pessoas, porque eu tenho certeza que muitos jovens estão em outros lugares, graças a você, graças ao seu projeto. E é isso. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada a você que escutou, que assistiu. Não deixa de se inscrever no canal, curtir o vídeo, que isso é muito, muito importante pra gente, viu? Obrigada!